Eu tive a infelicidade uma vez de escutar esses pregadores jovens, né, da denominação da qual eu fazia parte, uma frase muito triste, porque eles diziam entre si que o pregador, quando não tem mensagem, ele corre para a mensagem da cruz. Olha que absurdo, né? Pois eu digo aos irmãos, eu digo a toda a igreja do Senhor, não há maior mensagem do que a mensagem da cruz. Não há, dentro do Evangelho de Cristo Jesus, maior mensagem que alguém possa ministrar ou pregar do que a mensagem da cruz. E eu sou privilegiado. Inclusive, de antemão, agradeço ao meu pastor por dividir este púlpito conosco. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de iniciar esta breve mensagem, reflexão, com uma frase profética para todos vocês. Mas essa profecia, ela não vem de mim, não vem do pastor Cláudio, não vem da CCNV, ela vem da palavra de Deus para você. Você pode estender as suas mãos, as duas mãos, levante suas duas mãos, em nome de Jesus. A frase profética que eu tenho para a sua vida nesta noite é: haverá provisão de salvação para ti e para a sua família. Se você crer, haverá provisão de salvação para ti e para a sua família. Você toma posse disso? Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer algumas leituras de alguns textos sagrados que vão servir como base para essa breve mensagem. Em nome de Jesus, eu peço aos irmãos que acompanhem, tá? A tradução ARC. O primeiro texto que nós vamos ler encontra-se no livro de Números, capítulo de número 21, versículos de número 8 e 9. O texto sagrado diz assim: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos de número 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículo de número 32. O texto sagrado diz assim: e eu, Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos nesse momento imaginassem a seguinte situação. Aí onde você está, procure imaginar essa situação como se ela estivesse ocorrendo de fato. Imagine um hospital. Aqui alguns de nós temos um hospital onde a gente costuma ir, né, para fazer consultas, passar no pronto-socorro, por alguma necessidade
física, alguma doença. Alguns de nós temos, né? Algum hospital que você frequenta ou já frequentou. Então imagine essa cena agora aí na sua mente. O hospital lotado de pessoas que haviam acabado de ser picadas por serpentes venenosas espalhadas por toda a região do município ou do local onde esse hospital estava localizado. E o veneno dessas serpentes é um veneno mortal. E ele começou a agir. E muitas dessas pessoas vieram a óbito. E de repente, um médico sai do meio das pessoas e diz: olha, nós descobrimos um único antídoto, é um único antídoto. E ele será levantado diante de todas as pessoas que estão aqui no hospital lotado. E quem apenas olhar para ele, será curado. Imagine essa situação agora, como se ela de fato estivesse acontecendo. Hospital lotado, pessoas picadas por uma serpente mortal ou por serpentes mortais. E muitas dessas pessoas vindo a óbito. De repente, o médico, um dos médicos sai do meio lá do seu consultório e diz: olha, nós encontramos um único antídoto. E esse antídoto consiste em que ele será levantado diante de vocês e vocês terão que olhar para ele, para que vocês possam ser curados. Aí eu pergunto para todos vocês nesta hora, neste momento: quem de sã consciência, deixaria de olhar para essa serpente? Ou melhor, para esse antídoto? Quem de sã consciência, uma pessoa que estivesse plenamente na sua consciência, na normalidade da sua consciência, do seu entendimento, rejeitaria olhar para esse antídoto? Foi assim que aconteceu no deserto. Foi assim que tudo se deu no deserto. Conforme o texto que nós lemos do Antigo Testamento, e também assim aconteceu e acontece hoje com a cruz de Cristo Jesus. Conforme os textos que nós lemos no Novo Testamento. Queridos, a cruz de Cristo não é apenas um símbolo religioso. Desde o início, quando ainda no tabernáculo, e nós que estudamos aqui no Instituto Eclésia, né, tivemos a oportunidade de ver uma imagem na aula sobre tabernáculo, em que você via e você contemplava essa imagem, e você via nitidamente, a expressão da cruz de Cristo em todos os equipamentos do tabernáculo, na formação, né? Então, muitos dos irmãos aqui, quem aqui já participou dessa aula teológica conosco? Olha, quantas pessoas, meu Deus, que bênção, graças a Deus, né? Infelizmente, a nossa mídia não teve condições aqui de colocar, porque existem ajustes que precisam ser feitos, né, nessas imagens, porque antigamente a gente usava o projetor, então não foi possível colocar essa imagem para vocês verem, para que vocês possam ver. E já desde o tabernáculo, irmãos, ali estava expresso o que Deus queria fazer. Nós chamamos o tabernáculo de tipo, né? E o antítipo seria exatamente o que ocorreu em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então é muito bonito, é uma imagem lindíssima de você ver, e você começa a entender o plano de salvação de Deus para a vida de cada um de nós. Então já desde o tabernáculo havia a expressão de Deus
já o seu plano sendo delineado e sendo totalmente cumprido em Cristo Jesus o Senhor. Tanto na disposição das tribos de Judá, se você fosse ver a disposição, existe uma outra imagem que a gente mostra para os irmãos, a disposição das tribos de Judá, ela forma uma cruz. E a disposição dos elementos do tabernáculo, ela forma uma cruz. E nessa imagem você vê a cruz e a sombra da cruz refletindo exatamente a disposição dos equipamentos do tabernáculo, né? Então são imagens maravilhosas onde a gente consegue ver que já desde o tabernáculo, desde a manifestação do tabernáculo, havia já um plano de Deus delineado para que Cristo viesse e cumprisse ele quando ele se manifestasse no meio do povo de Israel. A cruz, eu quero dizer para vocês, ela não é apenas um símbolo religioso, ela é o ponto de encontro, presta atenção nisso, o ponto de encontro entre a nossa necessidade e o amor de Deus. O ponto de encontro entre a nossa necessidade e o amor de Deus. Nós temos uma necessidade. Nós tínhamos uma necessidade, nós temos ainda hoje uma necessidade, e essa necessidade, ela é provida pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é como um imã poderoso, que atrai todos que reconhecem a sua condição, reconhecem, estão sensíveis, entendem que precisam de Jesus. A todos esses, e também aqueles que desejam cura, desejam a cura definitiva para o pecado, que é o principal mal do qual um ser humano pode ser acometido. É o principal mal. A cura definitiva para o pecado está em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A cruz, portanto, é um imã poderoso. E esse imã, ele atrai todos os que estão sensíveis. Não há como resistir à cruz de Cristo. Ele atrai, é um imã poderoso que atrai quem está sensível e quem entende que sem Jesus não pode se salvar, sem Jesus não vai conseguir. A todos esses, para todos esses, a cruz é um imã poderoso. E eu quero aqui abrir um parêntese rápido para esclarecer o episódio de Neustã, que significa, sabe o que significa Neustã? A serpente de metal, significa apenas bronze, apenas bronze. Neustã é visto como uma figura, um tipo de Cristo. Assim como o tabernáculo é um tipo, Neustã também é visto, conforme os irmãos puderam ler e acompanhar, pela palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Neustã é uma figura, é um tipo de Cristo. Acontece que o homem, ele tem tendência, sempre tem essa tendência, de usar símbolos genuínos, legítimos, e de depois endeusar esses símbolos ou torná-los como amuletos. Então, para muitas pessoas hoje, carrega lá no peito a cruz, né? E diz: ó, eu estou protegido, eu estou salvo porque eu carrego no meu peito uma cruz. Então o homem tem essa tendência. Inclusive, irmãos, o que aconteceu naquele momento,
O povo de Israel havia pecado contra o Senhor, murmurado contra Deus. E aí Deus permite que serpentes alcancem ao povo de Israel, e esse povo seja atingido por mordidas, por picadas fatais. E muitos dentre eles vieram a óbito. Até o ponto em que o povo percebeu diante do caos instalado, que precisavam recorrer a Moisés, para que Moisés então intercedesse a Deus e viesse prover um livramento. O povo vai até Moisés e Moisés eleva em oração a Deus, fala com Deus, intercede pelo povo, e Deus fala para o povo: olha, você vai pegar e vai pegar uma serpente, vai esculpir uma serpente de bronze, e vai pegar essa serpente e vai colocar ela numa haste, vai levantar ela no meio do povo, e acontecerá que todas as pessoas picadas que olharem para aquela serpente serão curadas. E aí Moisés faz conforme Deus determinou, de acordo com o que Deus pediu, e o povo começa a ser curado, restaurado. Muitas pessoas recebem uma salvação daquele mal, porque atenderam, porque olharam para a serpente de bronze. E aí você pode estar se perguntando, né? Por que uma serpente? E por que de bronze, né? No Instituto Teológico a gente aprendeu aqui que o bronze é símbolo de juízo, justiça. Nós aprendemos também que a serpente é símbolo do pecado. O pecado foi cravado numa haste, foi feita a justiça divina, e todo aquele que olhasse para ela seria curado da mordida ou da picada fatal. Mas o povo começou a adorar Neustã. Começaram a tomar aquilo como um símbolo máximo da fé judaica, até o dia em que o rei Ezequias, um grande homem de Deus, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, ele vai e ele destrói Neustã, porque Neemias viu, olha lá, o que está escrito, ó: este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Por que ele fez isso? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha só que ponto chegou o povo de Israel. Então, queridos, o homem tem essa tendência de deturpar os símbolos em fins em si mesmos. E para mostrar a relação com a cruz de Cristo, a tipologia que existe nisso, nós temos João 3, 14 e 15. Olha lá o que está escrito em João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, que olha para a cruz e crê não na cruz em si como símbolo, como amuleto, mas naquele que morreu na cruz. É em Jesus que nós devemos crer, pela fé nós possamos receber a vida eterna. Ao ser levantada esta serpente lá em Israel, virou um instrumento de cura. Na cruz, Cristo, sem pecado, assumiu sobre si a condenação do pecado.
Os irmãos já devem ter visto diversas vezes a passagem bíblica onde diz que Deus virou as costas. Nós cantamos até um hino com music, né? Aquele momento Deus virou as costas. Por quê? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus estava sendo levantado, o pecado da humanidade estava sendo feita a justiça, Ele morreu lá, cumprindo a justiça de Deus, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você estivesse sentado neste banco aí, aonde você está agora, adorando e glorificando e exaltando o nome bendito de Jesus. E eu tenho certeza que o seu sacrifício não foi em vão, porque a sua palavra diz que um dia ele olharia para a terra e ele veria o quanto importante foi o seu sacrifício. Ele se alegraria em ver a posteridade, a sua posteridade na igreja do Senhor. Morre a semente, mas nasce a igreja de Cristo. E hoje nós estamos aqui para exaltar e para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Não é o objeto que salva, é a nossa fé, é o nosso ato de fé na provisão divina. Em resumo, irmãos, símbolos legítimos podem ser corrompidos, mas a essência da nossa fé, ela revela que nós devemos olhar além dos símbolos e colocar a nossa confiança exclusivamente em Deus. Sabe por quê? Porque Ele proveu a nossa salvação por meio de Jesus. Você entende pela sua mente, pela sua capacidade intelectual, o que significa genuinamente isso? Você está entendendo, compreendendo isso? Você está entendendo que Deus amou-nos de uma tal forma e ainda nos ama, porque Ele não deseja que nenhum de nós nos percamos. Ele nos amou e nos ama de uma tal forma, que Ele entregou o seu único Filho na cruz do Calvário, e através de Jesus, o ofendido, como disse o nosso irmão presbítero Pedro, o ofendido procurou se reconciliar com quem lhe ofendeu. O ofendido, que era Deus, mesmo assim, ele procurou se reconciliar com o homem, ele procurou e ainda procura restaurar o homem. Você entende a importância de você estar aqui hoje? Do porquê você está aqui hoje? Você está pela misericórdia de Deus. É pela sua graça, é pela sua misericórdia que você está aqui nesta noite. É pelo seu amor. Querido irmão, entenda isso. Como Ele te ama, como Ele te ama. Ah, se você soubesse como Ele te ama. Ah, se você entendesse o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer fazer na sua vida, você não perderia um segundo sequer diante da sua presença. Você não perderia. Cada minuto, cada segundo que você passasse aqui, neste lugar, seria de transbordante para a sua vida, seria de alegria profunda, seria de prazer genuíno na alma e no nosso coração. Queridos, vou agilizar aqui. Para que a gente possa entender isso, eu separei aqui 4 coisas que a gente precisa entender de uma vez por todas. A primeira delas é que a cruz, ela atrai pela necessidade humana. Eu queria ler com vocês Romanos 3:23. Olha o que está escrito, segundo o que Paulo escreveu aos Romanos.
ele diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só existe uma forma, uma única forma de você quebrar isso aí, de você quebrar essa declaração de Paulo. Só existe uma única forma e você vai entender, tá bom? O povo no deserto estava condenado pela picada de serpentes. Não havia como eles ficarem sãos se não fossem olhando para a serpente de bronze. Não havia outra forma, não havia outro jeito ali para o povo, outra salvação para o povo, que não fosse eles olharem para a serpente de metal. Assim como hoje, não existe outra forma de você quebrar essa maldição, que não seja pela cruz de Cristo Jesus, onde Jesus morreu para te redimir e para te salvar. A humanidade toda está condenada pelo pecado. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. Ou as pessoas entendem isso, ou perecerão. Presta atenção nisso, isso é muito importante. E eu ainda vejo crentes dentro da igreja titubeando entre dois pensamentos, desejando sair da casa do Senhor de sob a proteção do Pai, para vivenciar momentos lá fora que são passageiros e que vão findar em breve. Se você é uma pessoa nessa condição, olhe para a cruz de Cristo Jesus, porque a única forma de você se salvar não é o símbolo. Olhe além do símbolo, olhe para quem foi pregado na cruz. É para Ele que os teus olhos têm que estar fitos. É para Ele, Ele é a única forma de salvação. Então, a cruz atrai pela necessidade do homem. O homem tem necessidade de uma salvação. Quem salva, salva alguém de alguma coisa que está por acontecer, ou que já está em ação degradante. Quem salva, salva alguém de algo que está por vir. E aqui cabe me dizer a você: Jesus vem em breve buscar um povo santo, um povo lavado, um povo remido pelo seu precioso sangue. E quem não subir com Ele, passará por momentos terríveis aqui nesta terra. Há provisão de salvação para você. Há provisão aqui dentro da casa do Pai. Você está sob a sua proteção e bênção. Mas lá fora, você está por sua conta em risco. Presta atenção nisso. Deus nos proveu a salvação em Cristo Jesus o Senhor. E é somente por meio dele que esta necessidade humana é atendida, que nós somos atendidos naquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa alma. A nossa alma precisa desta salvação. A cruz revela a nossa necessidade de salvação e aponta para a única solução possível. Essa solução é Jesus Cristo o Senhor. É Jesus Cristo o Senhor. Segundo, a cruz atrai pelo amor de Deus. Às vezes eu estou lendo alguns, ou vendo, assistindo alguns vídeos. Sabe uma coisa que constrange muito a gente? É quando a gente vê algum vídeo, né, assim. Eu falo vídeo porque é visual, visual marca mais, né? Quando a gente vê a expressão de um amor genuíno, quando a gente vê algum ato de bondade de uma pessoa,
em relação a outra, ou em relação até mesmo a um animalzinho. Isso mexe comigo profundamente, irmãos. Mexe profundamente. Por que eu estou falando isso? Porque o amor de Deus expresso na cruz do Calvário é algo que não tem como você deixar de perceber. Não tem como. Se você está sensível à voz de Deus, sensível ao ato que Ele fez, não há como você resistir isso. Por isso que a cruz atrai pelo amor de Deus, pastor Mauro. Ela atrai pelo amor de Deus expresso ali. Ele enviou o seu único filho, e o filho desceu, viveu, realizou uma obra gloriosa e morreu na cruz do Calvário, naquele fatídico dia, na cruz do Calvário, vituperado, a pior morte que poderia haver naqueles dias. O nosso Cristo morreu ali, pelo mais puro e genuíno amor que pode existir nesse mundo. O amor de Deus nos atrai, não tem como. Se você está sensível ao Espírito, se o seu Espírito está sensível, você não tem como deixar de ver, de notar isto. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós lemos João capítulo 3, versículos 14 e 15, correto? Onde Jesus fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seria levantado também na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhasse para a cruz do Calvário, cresce na mensagem ali expressa, pudesse ser salvo, né? E se você ler agora o versículo 16, olha só o que está escrito ali, ó. Jesus falou, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu serei levantado, para que todo aquele que olhar para mim e crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora olha o que está no versículo 16 de João. Alguém não conhece ainda esse versículo? Vamos ler todos juntos? Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou que ele seria levantado pela cruz lá, e agora vem Deus e fala, através do Espírito Santo, usando João, porque Deus, o Trino Deus, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que olha para a cruz, além do símbolo, olha para a cruz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz atrai, através do amor de Deus. A cruz, irmãos, é a maior demonstração de amor divino para conosco. Por isso que jamais a gente poderia dizer que a mensagem da cruz é para quem não sabe pregar. Pelo contrário, ela é a principal mensagem de Deus para você. Ela é a suma, o sumo de tudo. Tudo o que está escrito aqui na Bíblia culmina na cruz de Cristo Jesus. O amor atrai não pela força, o amor atrai pela graça. Graça é favor imerecido, nós não merecíamos isto, mas o nosso Deus nos amou, nós não merecíamos, nós merecíamos todo o mal que pudesse vir sobre a humanidade.
Mas o nosso Deus nos amou pela graça, pela sua graça, favor imerecido. E através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. A cruz nos mostra que nós não somos rejeitados, por mais rejeitado que você possa se sentir pela sociedade, pelas pessoas. Saiba que existe um Deus no céu que não rejeita a ti, não rejeita você em nenhum momento. Terceiro, a cruz atrai pela esperança de vida. Todas as pessoas que olhavam para a serpente de metal, é porque tinham esperança de que seriam curados, correto? Assim também nós precisamos ter a fé genuína em Cristo Jesus, de que olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós também teremos vida, e vida com abundância, não só aqui, mas no porvir, a vida eterna, vida em abundância aqui e agora, e no porvir a vida eterna. Quem olhava para a serpente não morria. Quem crê em Cristo tem esperança de vida eterna após a morte física. Eu queria ler um texto com vocês. Olha que texto lindo esse, olha. João capítulo 6, versículos 35 ao 40. Já estou acabando, tá bom? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus estava falando para pessoas que estavam vendo Ele ali, ó. E Ele está dizendo para eles, ó, contudo vocês me veem e não me creem ainda. 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada a não ser o pecado, a única coisa que te separa. Mas para este pecado existe um antídoto. A cruz de Cristo é o antídoto. Olha para ela. Olha para ela e você terá vida, e vida com abundância. A cruz não é símbolo de derrota. O inimigo pensou que havia destruído Jesus na cruz. Engano dele, porque a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, e Ele se tornou o primogênito entre muitos que somos nós, que um dia seremos ressuscitados com Ele. Tenha fé nisso, irmão, não larga Jesus por nada. Não largue Jesus por nada. Não largue Jesus por nada. Não apenas seremos livres do pecado pela fé, mas viveremos pela esperança de salvação eterna. É por isso que a cruz atrai pela esperança de vida. E para finalizar, irmãos, a cruz atrai para a missão. Marcos 16, 24, por favor. Até agora, nada pedistes em meu nome. É 16, 24, isso. Até agora, Mateus, viu? Mateus
16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há aqueles que dizem e pregam que sem prosperidade, que o homem sem prosperidade é porque está em pecado. Vai um recado muito claro aqui. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. O que Jesus prometeu é que nós sofreríamos perseguição por amor do seu nome, mas que um dia nós receberíamos a recompensa por isso. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Lucas 9, 23, outro versículo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz nos atrai para uma missão, sabe por quê? Porque ser atraído pela cruz não é apenas receber, mas também anunciar, compartilhar a sua fé. Olha bem para a cruz, irmãos. Pensa numa cruz aqui, ó, agora. Ela é composta de uma haste principal na vertical e uma haste horizontal, né? Um braço horizontal. A haste principal vertical ligando o homem a Deus, e a haste horizontal, a parte horizontal da cruz, abraçando a toda a humanidade. Se você tem a cura, o antídoto, por que não dividi-lo com alguém que precisa? A cruz atrai você para uma missão, e a sua missão é proclamar a cruz de Cristo. Não é essa a mensagem da ceia, né? Que nós devemos anunciar a morte de Jesus até que Ele venha, amém? Assim como Moisés levantou a serpente para que todos vissem, Moisés levantou a serpente para que todo o povo visse. A igreja precisa levantar a mensagem da cruz para todo o mundo. Somos chamados para ser testemunhas da cruz, mostrando que há cura e salvação em Jesus. Ela é a solução. Pessoas que estão morrendo a cada dia, afastadas na penumbra, sem ter um vislumbre de alguma solução para a sua vida, talvez estejam precisando apenas do teu braço, do teu abraço e de uma mensagem que vá resolver definitivamente o seu problema. E sabe qual é o principal problema da humanidade? É o pecado. O pecado é como um câncer que corrói. Não corrói o corpo físico apenas, porque o físico, ele exterioriza o que tem dentro, mas corrói a alma. É pior ainda, irmãos, é pior ainda. Conclusão: a cruz é o ponto de encontro entre Deus e o homem. E aí eu finalizo com uma breve ilustração aqui. Conta-se que um missionário pregava em uma aldeia distante, e aí ele desenhou no chão uma grande cruz e explicou para os habitantes daquela aldeia: este é o caminho da vida, quem seguir por ele encontrará salvação. E aí um jovenzinho lá no meio da aldeia, curioso, perguntou: mas por que tinha que ser esse objeto aqui? Não pode ser outro objeto? E aí o missionário respondeu para ele na língua dele: porque a cruz é como uma ponte. Ela liga a terra ao céu, o pecador ao Salvador, o homem a Deus, da morte para a vida, da condenação
para a esperança, da solidão para o amor eterno e o abraço de Deus sobre sua vida. Qual é a aplicação disso tudo para nós? Para os descrentes, hoje a mensagem do Evangelho para você é: a cruz é um convite à salvação. Para nós que somos crentes, nós somos chamados pela cruz à santidade e à entrega diária. E para a igreja é comissionada, vocacionada para fazer missão, pois só em Cristo há esperança. E eu queria, para finalizar, ler Colossenses 2, 13 e 14, por favor. Olha o que está escrito aí, irmãos. Olha a tua vitória aí, ó. Essa é a tua vitória, a tua vitória. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos. Ontem a mensagem foi sobre perdão. O perdão traz cura. Olha lá, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Para finalizar, olha lá o verso 14, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. O quê? Bem alto, irmãos. Cravando-a na cruz. Amém? Um dia nós vamos receber uma coroa. E eu queria cantar com vocês agora uma palhinha aqui. Eu vou até me lembrar, pastor, dos tempos. Amém, pastor. Obrigado. Os tempos antigos, né? Um pouquinho aí, nós vamos nos recordar. Vamos cantar juntos com o music? Vamos? O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu.